Fala minha galera, beleza? Aqui é o Lídio. Se você tá vendo esse vídeo no Instagram, saiba que temos um canal no... Rapaz, apareceu aqui essa espinha, né? Saiba que temos um canal no YouTube. E se você tá vendo no YouTube, saiba que temos uma página no Instagram. E é isso, vamos pro vídeo, simbora! A pessoa olha pra cá, mas é pra olhar aqui, né? Bom galera, o vídeo de hoje é de uma questãozinha de um desafio que eu postei lá no Instagram. E é um desafio de lógica. A chamada do vídeo é basicamente: você sabe lógica, só não sabe que sabe. E por que eu disse isso, né? Bom, vamos ver aqui que questão é essa. Me dê, babado! Então, minha galera, a questão que foi lançada lá é esta daqui. Vamos botar aqui bonitinho, né? Beleza. Temos essa sentença que diz o seguinte: se existe A em um lado da carta, então do outro lado necessariamente há um número 2. Beleza? Um detalhe importante é que as cartas são sempre nesse formato, né? Com uma letra de um lado e o número de outro. E aí vem a pergunta: quantas cartas devemos virar no mínimo para saber se a sentença é verdadeira? Então tem essas 4 cartas, a gente precisa virar um número de cartas para a gente descobrir se elas são verdade ou não. Então, olhando de novo para a sentença, se existe A em um lado da carta, então do outro lado necessariamente há um 2. Vamos por partes. Vamos olhar aqui para a primeira carta, carta A. Será que eu preciso checar essa carta A do outro lado? Preciso, porque a depender do que esteja do outro lado, isso vai influenciar na minha sentença se é verdadeira ou falsa. Se tiver um número 2, é porque a minha sentença é verdadeira, até agora. Se não houver o número 2, que eu vou chamar aqui de não 2, qualquer outro número, implica que necessariamente a minha sentença é falsa. Porque se a sentença diz que se tem A de um lado necessariamente tem o número 2, é necessário que tenha o 2. Então tá, a gente fez a primeira análise. Vamos analisar agora essa carta B, certo? Se a carta é B, será que eu preciso virá-la? Na verdade essa aqui é a mais fácil, eu acho, das 4. A análise mais simples, porque se de um lado é B, então a gente não precisa analisar nada do outro lado, porque não interessa pra gente, porque a sentença só fala no caso de existir um A. No outro lado pode existir um A? Não pode, porque eu disse que necessariamente as cartas têm de um lado uma letra e de outro um número. Então não é o caso aqui dessa segunda carta a gente analisar. Então não é necessário analisar. Aí vamos para essa carta aqui, que é a terceira carta, a carta com um 2 no verso. Aqui já começa a entrar uma pegadinha. Se a carta tem um 2 de um lado, então a gente tem que analisar do outro lado para ver se tem um A? Não necessariamente. Por quê? Ora, porque na sentença, veja bem, fala: se existe um A em um lado da carta, então do outro lado necessariamente há um 2. Isso que eu acabei de ler não exclui o fato de haver outras letras, como um B, um C, um D, um E, um F, e do outro lado tem um 2. Então virar essa terceira carta não faz diferença pra gente, porque se eu virar e encontrar um A, isso está ok. Se eu virar e encontrar um B, isso também está ok. A sentença não desmente isso, a sentença não fala que isso não pode. Ela só fala que se tem um A de um lado, então do outro tem que ter um 2. Certo? Então, a gente não precisa analisar essa carta. E aí, por último, a carta com o número 8. Será que a gente precisa analisar? Ah, mas já é um 8, não tem um 2, não tem nada. Mas aí é que tá. Se do outro lado aqui tiver uma letra A, isso influencia pra gente, porque se do outro lado tem A, então isso implica que a nossa sentença é falsa. A nossa sentença dizia que se houvesse um A,
No outro lado teria que haver necessariamente um 2. E não seria o caso aqui. Mas se não houver uma letra A, então isso ainda mantém a minha sentença verdadeira. Porque se aqui não é um A, claro, analisando apenas esse item, né? Então, se não tem a letra A aqui do outro lado dessa carta 8, então essa carta é um tipo B8 ou C8, e aí isso ainda mantém a nossa sentença verdadeira, dependendo apenas das nossas outras análises. Então, é importante, é necessário, na verdade, que a gente analise essa carta para saber se tem um A ou não. Caso tenha, então a nossa sentença inicial é falsa. Caso não tenha, ela ainda continua verdadeira, dependendo das outras análises. Então, a gente tem a análise da última carta e a análise da primeira carta. Um erro comum aqui é você não perceber que não é necessário analisar a carta 2, justamente porque a sentença é só de um lado para o outro, quer dizer que se tem um A, então tem que ter um 2, mas se tiver um 2, não necessariamente tem que ter o A. E também as pessoas às vezes confundem pensando que não tem que analisar o número 8, já que é 8. Aí é o erro, né? Temos que analisar para ver se é um A de outro lado, porque se é um A de outro lado, daí a nossa sentença fica falsa. Então a resposta correta seria o item C lá da enquete que eu fiz no Instagram. Só que na verdade o que eu prometi não foi isso. O que eu prometi foi provar que você consegue saber isso de uma maneira um pouco mais simples. E que maneira é essa? Só um minuto. Bora! Então, vamos dar uma olhada aqui nessa questão 2. E vamos ver o que isso tem a ver, o que essa questão tem a ver com a questão passada. Considere que a gente está em um bar, aqui no Brasil, e dentro desse bar tem uma placa que diz: é proibido o consumo de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos. Que é como está na lei, né? E todas as pessoas, é uma informação que é dada, todas as pessoas elas estão bebendo alguma coisa. E aí tem as informações, a gente só tem algumas informações sobre essas 4 pessoas aqui. Quais são elas? A primeira pessoa tem 17 anos, a segunda tem 23 anos, a terceira está bebendo água e a quarta está bebendo cerveja. Aí a pergunta: quantas e quais pessoas nós devemos abordar para saber se o bar está cumprindo a lei? Abordar, nesse caso, significa fazer uma pergunta para essa pessoa, né? De cara a gente já consegue ver assim, a informação válida que está ali marcada em vermelho, né? Essa informação aqui é importante. Todas as pessoas estão bebendo alguma coisa. A gente só tem um tipo de informação para cada pessoa, sendo que há 2 tipos de informação possíveis. Ou a gente tem a idade, ou a gente tem o que ela está bebendo, né? No caso, a primeira pessoa tem 17 anos e ela está bebendo alguma coisa. Então, já para a primeira pessoa, a gente tem que perguntar: o que você está bebendo aí, minha filha? Por quê? Porque se ela estiver bebendo álcool, então o bar não está cumprindo a lei. Se ela não estiver bebendo álcool, então até agora está ok. Certo? Aí vamos para a segunda pessoa, a pessoa de 23 anos. Se você tem 23 anos, considerando que todo mundo saiba, olhando para sua cara, que você tem 23 anos, ou que você andasse com uma plaquinha assim, 23 anos, ou com a sua identidade assim na testa, 23 anos. Se você tem 23 anos, eu sei que você tem 23 anos num bar, eu preciso perguntar o que você está bebendo? Não, né? Porque qualquer coisa que você esteja bebendo está ok. Se você estiver bebendo água, suco, você está dentro da lei. E se você estiver bebendo uma bebida alcoólica, tudo bem também, porque você pode, porque você já tem 23 anos. Então essa pergunta não faz diferença, certo? Vamos aqui para a terceira pessoa bebendo água. Se uma pessoa num bar está bebendo água, uma garrafinha de água, a gente vai desconsiderar as pessoas que botam outros líquidos misteriosos em garrafas de água. Se você está bebendo água,
e eu sei, a informação é clara que você está bebendo água, não tem por que eu perguntar a sua idade também, né? Se você tiver menos de 18, tá ok. Se você tiver mais, também tá ok. Apesar de que tem pessoas que bebam mais água, viu, meus filhos? É muito importante, hidratem-se. Tem pessoas aí que tá trocando água. Não tá bebendo água não, tá bebendo outras coisas. Se você tá bebendo água, não interessa a sua idade. Então aqui também não é necessário perguntar nada. E aqui na última situação, a pessoa que tá bebendo cerveja, só que a gente não sabe a idade dela, porque não tem a informação aqui. Então é importante eu perguntar a idade da pessoa, porque se ela tiver mais de 18 anos, tá ok. E se ela tiver menos de 18, aí não tá ok, né? Porque o bar não tá cumprindo a lei. Então são duas informações, que é a idade ou a bebida que a pessoa está bebendo. A gente só tem uma informação para cada uma das pessoas e a gente tem que fazer uma pergunta para essas pessoas, né? Ou fazer uma ação com cada elemento, no caso aqui pessoas. Vocês perceberam a semelhança desse problema com o outro? Na verdade eles são idênticos, né? Se você pegar aqui era a nossa carta A, aqui era a nossa carta B, aqui era a nossa carta com o número 2 e por último era a nossa carta com o número 8. Se aqui é uma carta A, então eu preciso saber o que está do outro lado para ver se é um 2 ou não, conforme dizia a sentença naquele problema. Da mesma forma que eu preciso ver o que a pessoa está bebendo. Se a carta aqui é B, não interessa o que tem do outro lado, porque a nossa sentença só fala de A. E da mesma forma aqui, se a pessoa já tem 23 anos, não interessa o que ela está bebendo. Se aqui é um número 2, não importa o que tem do outro lado. Porque eu disse que se for A, então tem 2. Mas não disse que se for 2, tem que ter A. Então, é basicamente o que tem dizendo aqui na lei, né? Se as pessoas têm menos de 18 anos, elas não podem beber bebidas alcoólicas. Seria algo como mais ou menos pessoas que têm menos de 18 anos só podem beber bebidas não alcoólicas. Mas não necessariamente as pessoas que estão bebendo bebidas não alcoólicas têm que ser menores de 18 anos. Deu para entender? E aqui no número 8, precisamos analisar o que tem do outro lado, porque isso influencia, já que sempre que temos um A, devemos ter um 2 do outro lado. E aqui, claro, se a pessoa está bebendo cerveja e eu não sei qual é a outra informação, a gente precisa perguntar se ela tem ou não uma idade superior a 18 anos. Então, o comparativo é esse, e eu acho que a maioria das pessoas vai achar esse problema aqui muito mais simples do que o anterior, porque as sequências lógicas aqui estão intrínsecas no nosso dia a dia, e é mais fácil a gente perceber quais são as regras lógicas do dia a dia, já que são aplicadas. Mas as questões são idênticas. Pessoal, a questão ou as questões eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, comente, se inscreva, manda pra galera. Vai lá no Instagram também, dá aquela seguida marota. E é isso. Um beijo e até a próxima.